Bem-vindos ao ato final desse espetáculo pago com seus impostos. Então, refletindo muito nos últimos dias, eu cheguei à conclusão que o Brasil se tornou um grande centro do CAPS. E o pior é que eu posso provar. E quando eu me dei conta de que eu poderia provar, eu passei do sentimento de indignação pra raiva. Cara, eu tô furiosa. Eu tava procurando as palavras pra intitular o que tá acontecendo e a única que eu encontrei foi sacanagem. Bicho, que sacanagem tudo isso. E como nós chegamos a esse ponto, algo que foi exposto na cara de todo mundo? Olha só, vamos comparar. Bolsonaro publicou um decreto que reduziu o IPI em até 25%, mas a preocupação da Globo era que só naquele ano o Brasil perderia 19 bilhões e meio de arrecadação. Parece algo ruim, né? O Brasil perderá quase 20 bilhões em arrecadação. Foi isso que a mídia quis que você acreditasse. Mas a verdade por trás dessa manchete é que Bolsonaro ia cobrar quase 20 bilhões a menos de impostos. Essa era a cifra que o Bolsonaro queria impedir que o povo brasileiro tivesse que pagar ao Estado de forma obrigatória. E aí o ministro Alexandre restabeleceu os efeitos do decreto do Bolsonaro que diminuiria os impostos no bolso do cidadão. Bolsonaro zera impostos federais sobre diesel e gás de cozinha e taxa os bancos. Governo Lula anuncia reoneração integral, ou seja, a volta da tributação integral do diesel em todo o Brasil. Bolsonaro edita medida provisória que extingue o DPVAT. Já o governo Lula chegou a sancionar a volta do DPVAT, mas com outro nome para ver se passava batido e o povo não lembrasse que o DPVAT estava voltando. E sabe quem salvou o povo dessa? O Congresso, que falou: não, Lula, você não vai voltar a cobrar o DPVAT. Mas que ele tentou. Ele tentou. Bolsonaro sanciona a desoneração da folha de pagamento até 2023. Aí vem o Lula e já chega reonerando a folha de pagamentos, medida que já era aplicada desde 2011, atingindo diretamente o bolso do empreendedor. Arrecada e arrecada. O seu dinheiro. Você tá vivendo na Suíça para pagar tanto imposto? Bolsonaro anunciou o fim das tarifas extras na conta de energia. Já no mês passado, no governo Lula, a ANEEL acionou a bandeira vermelha que vai seguir pelos próximos meses, o que significa que para o consumidor a produção de luz ficou mais cara. Mas vocês lembram que em 2022 o mundo saía da pior pandemia da nossa geração, em que o mundo inteiro parou, o mundo inteiro quebrou, certo? Em setembro de 2022, o cenário era esse aqui. Etanol 2,99, São Paulo. Tem lugar que está 2,50, gasolina 4,59. Estava na casa dos R$18. Em cima disso daí, diminuição do ICMS e a venda direta do etanol. Aí nós temos 2 anos e meio de governo Lula e o preço médio da gasolina chegou a R$ 6,43. Sem pandemia! Ah, mas Bárbara, o mercado, o dólar, o petróleo. Não me interessa, porque o Lula falou isso aqui sobre o preço da gasolina quando ele estava em campanha política. O combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não, mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas, que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. O Lula disse que a gasolina não baixava porque o Bolsonaro não queria peitar os acionistas da Petrobras. Ele chegou a dizer, inclusive, que se o Bolsonaro quisesse, reduziria o combustível numa canetada. Aí o Lula virou presidente e o discurso mudou. Agora o discurso é esse aqui. Mas ainda não fui avisado se ela vai aumentar ou não, e ela não precisa me avisar. Se ela tiver uma decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela que faça. E comunica a imprensa. Tá? É isso, se a Petrobras quiser aumentar a gasolina, ela que faz, e comunique à imprensa, não precisa nem avisar o Lula. Ele mesmo está dizendo, isso não é da minha conta. Quem é que não peita os acionistas e mantém a gasolina alta sem se importar com o povo? É em Lula. E para não dizer que eu estou sendo leviana, o Lula, na canetada, autorizou o aumento da mistura de álcool na gasolina. Mais uma vez, agora chegando a 30%. E o que para você é uma péssima notícia em dose dupla, porque além de ferrar com o seu carro, a mistura não barateou o preço da gasolina, então você se ferrou mesmo assim. Põe seu nariz de palhaço, porque senão você tá vivendo esse momento errado.
É sério, põe o nariz de palhaço, porque o Lula falou que o pobre ia voltar a comer uma picanha com uma gordurinha na farofa e tomar uma cervejinha. Cervejinha que o pobre já não tá conseguindo comprar e vai ter mais dificuldade ainda, porque o Lula quer que a cervejinha tenha aumento de impostos no chamado imposto do pecado. Mas não só na sua cervejinha prometida do fim de semana, mas também no refrigerante da molecada, além de carros e petróleo, é claro. E a picanha prometida? Bom, tá mais cara. Mas vamos torcer que após a taxação do Trump ao Brasil, a gente exporte menos carne e o preço diminua antes que as empresas quebrem em massa. Aí a gente vai poder dizer que o Lula baixou a picanha antes de quebrar o Brasil devido à sua total incapacidade de negociação. Porque o cara disse que ia resolver a guerra tomando uma porcaria de uma cervejinha. Somos os músicos do Titanic. Em 2021, ano de pandemia, o Bolsonaro entregou um superávit de quase 190 bilhões de reais. Para em 2024, o Lula entregar um rombo de quase 7 bilhões de reais, o maior dos últimos 15 anos. Galera, em 2024, os Correios tiveram um prejuízo de 2,6 bilhões, 4 vezes maior do que em 2023. Nos 3 primeiros meses de 2025, o rombo já era de quase 2 bilhões de reais. E aí me aparece o Tachad, ministro da Economia, para dizer que a culpa desse estrago é das cartinhas que o Correio está entregando. Eu juro. O Correio está com um passivo de ter que entregar as cartas, né, para quem usa ainda o Correio nas regiões mais remotas do país. Você mandar uma carta de São Paulo para o interior da Amazônia, o Correio vai lá e entrega pelo valor do selo, e aquilo ali não se paga. Imagina, não tem como você pagar com o selo mandar uma carta física, né, para o interior de uma região longínqua do país. Para o ministro da Economia, os Correios estão quebrando porque o selinho não paga o custo da entrega. Seria inacreditável se não tivéssemos vídeo. Mas o que não te contam é que a culpa dos Correios estarem quebrando é da sanha em te fazer pagar mais impostos. E o Lula ferrou você, triplamente. Explico. Taxa das blusinhas arrecada 4 vezes menos que o previsto e reduz consumo de 14 milhões de pessoas. Você foi taxado para compras internacionais. O Lula e o Haddad acharam que você pagaria mais, de boa, só para o Lula arrecadar mais impostos. Mas você não fez isso, não fez. Você simplesmente parou de comprar. E se você parou de comprar, o Correio parou de receber o frete para fazer a entrega. E como o Correio é uma estatal, se ele dá prejuízo, o Lula vai precisar que você pague mais impostos para poder cobrir o rombo que ele mesmo criou ao te impedir de ter uma blusinha de 20 reais. Vocês entendem que o Lula te tirou o poder de comprar uma blusinha, um vestido, um jogo, e em troca ele destruiu uma empresa estatal e vai te fazer pagar a conta? E a título de curiosidade, no início de 2022, o Bolsonaro veio a público dizer que, diferentemente do que a imprensa estava noticiando, ele não assinaria nenhuma medida provisória para aumentar impostos nas brusinhas, que aumento de imposto não era a solução. Já o governo Lula... Sem ninguém fazer nada, deixando a boiada passar. Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada, deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente, há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então, a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima, mas precisa haver um entendimento dos 3 poderes em torno dessa questão que saiu do controle não agora. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência.
Sim, esse aí é o Haddad dizendo que o Bolsonaro não fez nada para controlar a entrada das suas brusinhas da Shein no Brasil, mas que o governo Lula tomou providências. Ele te taxou. E ele queria ver onde ia enfiar esse sarrafo. Hoje nós sabemos. Foi no seu bolso. O Lula achou que você ia pagar mais caro no carnezinho gostoso da Magazine Luiza para ajudar a bilionária que compõe o conselho do governo Lula. Mas você não fez isso, porque a inflação e os juros estão comendo o seu dinheiro. Então você parou de comprar e as vendas no varejo registraram o 3º mês seguido de queda. E você sabe por que o juros está alto? Porque o Lula não para de emitir dívida pública. E nós estamos tão queimados que para alguém topar nos emprestar dinheiro, a gente tem que oferecer uns juros bem altos para compensar caso o Brasil dê um calote. Até o final de 2024, o Lula colocava a culpa dos juros de 12,5% no Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, que saiu do controle do Banco Central em dezembro de 24, anunciando a chegada de Galípolo, indicado de Lula, para o seu lugar. Pois é, aí o indicado do Lula joga os juros a 15% e já avisa que esse patamar de juros vai ser mantido por um longo tempo. Galera, em 2022 o Bolsonaro fez a dívida pública recuar para perto dos 6 trilhões. Muito dinheiro, né? Para no início de 2024 assistimos a dívida pública aumentar após 2 anos de queda, chegando a 74% do PIB. Mas a projeção é pior. Lula já está prevendo que a partir de 2026 a dívida pública esteja acima de 81% do PIB, sem pandemia. O cara tá quebrando o Brasil sem pandemia. Em maio, a CNN já nos contava que o Brasil batia recordes sobre recordes de empresas inadimplentes e que os pedidos de recuperação judicial haviam disparado. Para agora, em agosto, o Valor Econômico do Grupo Globo nos contar que o volume de empresas que faliram, que fecharam após o processo de recuperação judicial era recorde. Mas a economia tá bombando. Lula cortou mais de 7 bilhões do Bolsa Família, reduziu a farmácia popular e o Vale Gás. O Lula mentiu para todo mundo. Mas o problema era o Bolsonaro, que ficava falando palavrão. E aí eu tenho que assistir a Miriam Leitão me mandar entender como tudo isso é bom. Pelo menos a gente tirou o coiso. Pelo menos a gente tirou o coiso. E aí, após censurar, perseguir e prender a oposição, eu sou obrigada a ver notícia que vem composta de troca de mensagens, a prova de que o gabinete paralelo do Alexandre de Moraes comemorou a vitória do Lula. Sabe, o chefe da polícia do Stalin, o ditador genocida da União Soviética, tem uma frase atribuída historicamente à sua pessoa. Mostre-me o homem e eu lhe direi o crime. E o que aconteceu no Brasil não foram denúncias reais. Ficou evidenciado pela Vaza Toga que era o Alexandre que fazia pedidos de produção de relatórios ao seu juiz, o Ayrton Vieira, do STF, que repassava o pedido de forma informal para o Tagliaferro, que trabalhava no setor do TSE. E aí, o Tagliaferro reuniu uma equipe e produziu os relatórios pedidos pelo Alexandre. Então enviava esses relatórios para o inquérito das fake news comandado pelo Alexandre, e aí o Alexandre julgava como se fosse uma denúncia espontânea. O Sérgio Moro foi considerado suspeito e o Lula teve todo o seu processo anulado porque trocou mensagens com Deltan em condições infinitamente menores às expostas aqui. Além, é claro, que o Moro nunca foi vítima em nenhum dos inquéritos que ele conduziu, diferentemente do Alexandre. Entre dezenas de buscas e apreensões promovidas na clara intenção de se capturar os celulares do entorno do presidente Bolsonaro para que algo fosse encontrado e, quando encontrado, uma nova denúncia fosse autorizada, assistimos com os nossos olhos o Fishing Expedition, algo proibido pela Constituição Federal, que os ministros do STF têm que zelar. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês, do porquê é impossível, veja bem, impossível que a Suprema Corte recue sobre tudo o que aconteceu. Em 2019, foi aberto o inquérito das fake news pelo Supremo Tribunal Federal sem a presença do Ministério Público, ato proibido pelo Código de Processo Penal. E nesse inquérito, conduzido pela Corte, as vítimas são os próprios ministros. E até hoje esse inquérito não foi fechado ou arquivado por 2 motivos. O primeiro é aquele que o Barroso já disse, né? Ele se torna útil numa blindagem da Corte. Mexeu com eles, põe no inquérito, que quieta o facho rapidinho de quem tá agitado. Mas assim, o inquérito não tem poder de discutir fatos que ocorreram após a sua abertura. O inquérito investiga atos que ocorreram até a data da abertura daquele inquérito.
A Constituição não permite que ele saia tragando acontecimentos futuros e fazendo um bolinho de coisas sem fim. E é exatamente o que está acontecendo há 6 anos. E ninguém faz nada. O outro ponto é que, se o inquérito for arquivado, vai abrir espaço para que as vítimas dessa perseguição provavelmente denunciem o ministro por abuso de autoridade. E são muitas, viu? E vem cá, um inquérito que só atinge a oposição ao Lula na cara de todo mundo é o quê? E se o Alexandre de Moraes sofrer um impeachment, fica pior ainda, porque ele perde suas prerrogativas de ministro e será julgado numa instância comum, como um réu comum. A Suprema Corte desse país determinou prisões de pessoas sem flagrante e até mesmo sem previsão legal. Colocou tornozeleira em um senador sem que ele sequer fosse denunciado. Determinou multas bilionárias às plataformas. Aliás, determinou 50 mil reais de multa para qualquer pessoa que usasse VPN no Brasil. Bloqueio de redes e contas bancárias de pessoas acusadas sem que, em alguns casos, eles sequer fossem notificados. Pois é, Lei de Abuso de Autoridade número 13.869 de 2019. E quando isso aqui acontece... Essa reunião de quarta-feira que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara foi muito tensa. Sadi, você sabe bem, apurou sobre essa reunião, vários momentos ali constrangedores. Inclusive, houve um momento em que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o Hugo Mota e questionou que texto é esse que vocês estão querendo votar. Colocou o Hugo Mota contra a parede e depois o Hugo Mota se queixou com deputados de que estavam vazando esses textos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o caldo entornou na Câmara dos Deputados, o clima é complicado. Ligar para o presidente de um outro poder para intimidar o cara é o quê? Segundo 2 juristas que eu consultei, isso aí pode ser configurado usurpação de competência por diretamente impedir que o Congresso legisle de forma independente sobre um tema que outro poder não gostaria que fosse apreciado. Ou até mesmo crime de coação, já que o bastidor informou que um ministro da Suprema Corte ligou para o Hugo Mota para se colocar contra a anistia, que, aliás, possui maioria das assinaturas para apreciação na Câmara. E que esse ministro citou a operação da Polícia Federal que ocorre na cidade onde o pai do Hugo Mota é prefeito. E aí a matéria diz que, segundo interlocutores, Hugo Mota entendeu o recado. Temos também o crime de violação à liberdade de expressão, já que a censura prévia é proibida no Brasil. E o Twitter revelou documentos mostrando que perfis inteiros, inclusive o meu, foram suspensos sem o devido processo legal e com uma determinação exigida de que as plataformas não contassem para ninguém que era o ministro que estava ordenando a derrubada das contas inteiras. E eu nunca, jamais fui notificada pela justiça da derrubada dos meus perfis. Eu fiquei sabendo pela imprensa. Como se tornou praxe. Além do crime de formação de um tribunal de exceção, porque até a ex-PGR Raquel Dodge comparou o STF a um tribunal de exceção, deixando claro que o órgão responsável pela acusação não pode ser o mesmo que julga. A corte do STF então se reuniu e decidiu que podiam sim. Fim de papo. Felipe Martins passou 6 meses numa cadeia, 10 dias em uma solitária com privação de luz, em plena época que se faz filme sobre o fim da ditadura. O Cid foi ameaçado de ter pai, esposa e filha indo direto para a cadeia caso a delação não estivesse em plenos conformes. Falando das prisões em massa, onde o diretor da Polícia Federal queria que o Guinness Book fosse acionado para registrar o grande feito. De investigação paralela dentro do TSE para investigar os presos do 8 de janeiro, utilizando sistemas sigilosos para encontrar as redes sociais dessas pessoas. E tem casos absurdos, pessoas que foram mantidas presas mesmo com a autorização, com pedido de soltura feito pela PGR, com base em publicações em redes sociais, críticas feitas ao Lula em 2018. Algumas pessoas ficaram presas. Falando do missão dada é missão cumprida, frase dita pelo ministro Benedito ao pé do ouvido do ministro Alexandre, bem na diplomação do Lula. Presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. E agora Bolsonaro será julgado num processo em que a mídia relata há meses que ele já está condenado e que tem como juiz o próprio Alexandre, o ex-advogado pessoal do Lula, Zanin,
E o amigo e ex-ministro da Justiça do próprio Lula, o comunista assumido, indicado pelo Lula, Flávio Dino. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Nós temos agora, um dia antes do julgamento, o juiz que disse que tinha derrotado o bolsonarismo, dizendo que, abre aspas, empurraremos o extremismo para a margem da história. E tudo isso correndo com os advogados até hoje, sem acesso a todas as provas obtidas pela Polícia Federal. Porque, acredite você ou não, os ministros consideraram provas apenas aquilo que a acusação chamou de prova. Entenda aqui o que eu vou dizer. E para que fique claro, isso aqui é a minha opinião. Opinião de quem está assistindo a tudo há muito tempo e tem senso crítico. Opinião que a democracia que eles dizem defender me garante. Eles trouxeram o Lula de volta para derrotar o Bolsonaro. E agora que o Lula está muito queimado, eles estão garantindo que o Bolsonaro sequer possa concorrer para que não haja o risco dele voltar, tendo total consciência de tudo que fizeram com ele e com seus apoiadores. Porque o preço que eles podem pagar por tudo que fizeram pode ser alto demais. E o Lula? Bom, o Lula os deixa governar, porque lembra, o próprio déspota disse que não governa sem o STF. Agora, acontecendo nesse momento, mesmo sem texto, mesmo antes de um presidente ser eleito, os ministros se manifestam via imprensa dizendo que indulto a Bolsonaro seria considerado inconstitucional. Não existe um texto sobre o assunto, mas eles já dizem que vão derrubar. Mas o imparcial era o Moro, e aí o Lula não foi inocentado, mas teve seus processos anulados porque mentiram para você. O Lula nunca foi absolvido pelos crimes de corrupção aos quais foi condenado. Mas o Bolsonaro vai ser preso por um golpe de Estado que ele nunca deu. O julgamento começa. Mas para mim, e eu tenho que dizer assim para não ser presa pela polícia do pensamento, é só um teatro. Bolsonaro vai ser condenado. Generais, heróis desse país serão condenados. E as provas podem ser circunstanciais para meter alguém na cadeia por quase 40 anos. E a única coisa que você vai poder fazer é deixar claro que isso não vai ficar assim. Que esse país vai reagir. Que você vai guardar isso no peito e na memória. E que no ano que vem nós vamos eleger um Senado que vai desmanchar todo esse Estado tão aparelhado. Nós vamos pagar essa conta com votos. E vamos cobrá-lo até que tudo o que aconteceu seja revisto e julgado. Até que seja declarado o fim do estado de exceção nesse país. O dia 7 de setembro desse ano vai ter que ser lembrado como uma nova independência, quando mais uma vez o povo se colocou contra o autoritarismo. Porque o cala-boca já morreu. Entendeu? Sim, e nós vamos juntos acompanhar o julgamento ao qual todos já sabemos o resultado, mas na certeza de que o tempo deles está acabando. Porque o presente é deles, mas o futuro é nosso. E eles sabem disso. Reaja, Brasil. Dia 7 de setembro você tem compromisso com a sua liberdade.